Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos orar, dando abertura ao trabalho do Senhor. Logo após vamos cantar 2 hinos congregacionais com o evangelista Lúcio. E assim vamos dar continuidade. Querido Deus, eterno Pai, em cuja Tua presença nos encontramos aqui nesta noite, viemos te adorar no beleza da Tua santidade. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Opera maravilhosamente, graciosamente em nossos corações. Deus, o Senhor é fiel, justo. O Senhor conhece e sabe de tudo. O Senhor sabe a necessidade de cada um, conhece a vida de cada um. E nós pedimos assim a Tua boa mão, a Tua ajuda. Senhor, visite cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos agora, Senhor, toca na vida de cada um daqueles que estão acompanhando na rede social, meu Deus. Pai, neste momento, toca no coração deles. Ajude-os e venha falando fortemente. Que cada um cultue conosco, nesse exato momento, adorando o Teu santo nome. Espírito Santo, enquanto adoramos, enquanto glorificamos, vem falando aos corações, vem operando milagrosamente, maravilhosamente. Repreenda toda enfermidade, repreenda toda seta de enfermidade, repreenda, meu Deus, toda seta do inimigo, joga por terra, meu Deus. Em o nome de Jesus nós clamamos por socorro, nós clamamos por livramento, nós clamamos por refúgio. Pai, vai ao encontro de cada um, segundo as suas necessidades, e alegre os corações tristes, levante os caídos, tome em tuas mãos a toda a tua igreja, a todo o teu povo, a todos os teus servos, a todos os teus filhos. Em o nome de Jesus, pedimos a tua santa presença aqui agora. Pedimos, meu Deus, a ação da tua mão, do teu operar, Senhor, do teu trabalhar. Tira toda a incredulidade dos nossos corações, toda a frieza, toda a mornidão, e vem, Senhor, edificando, vem aumentando a fé, renovando. Nesta noite é o que nós te pedimos. Visita todos os teus servos, a todos os teus filhos que estão temerosos, que estão amedrontados. Pai, em nome de Jesus, repreende todo medo, repreende todo mal, e vem guardando a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Evangelista Lúcio. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos cantar em 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e
Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo os culpados encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, coisa em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar do 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltarem esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Graças a Deus. Passou. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Do livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de número 3 ao 8, onde nós vamos tirar nossa reflexão nessa noite. Exortações e conselhos gerais. Primeira Timóteo 6, 3 a 8 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com entendimento, com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Amém. Bondoso Deus, soberano, Criador do universo, nós te rendemos graças. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, diante da tua palavra. Venha falando aos nossos corações, alegrando a nossa alma e ajudando-nos nesta caminhada. Em o nome de Jesus, que a tua palavra seja clara, alusiva em nossos corações, gerando fé e amor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, ouvir aqui um louvor. Mas Jesó pode louvar a Deus? Jesus vai louvar a Deus e vamos recolher os dízimos de oferta para a manutenção da obra de Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite para juntos nós aprendermos, da palavra do Senhor. Eu quero louvar o Senhor com o hino 423. Jesus, preciso mais de amor, reino de Deus em meu coração, da compaixão, tu és o Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu amor verás, sei que estás pronto para me valer, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais de poder, dom do eterno Consolador, és o dador que enche meu ser, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu poder verás, da tua graça vem me encher, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais te imitar, com humildade e submissão, tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais, da graça eficaz, sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais de ouvir no meu silêncio a voz de amor que dá vigor para eu te servir, de ti preciso mais, de ti preciso mais, a tua voz verás no meu silêncio sempre atender, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais comunhão, contigo está em santo Tabor, é esplendor, transfiguração, de ti preciso mais, de ti preciso mais, transformação verás,
né, irmãos, de Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então aqui estamos nessa noite, porque o Senhor é grande na nossa vida. E Ele é poderoso para fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Porque Ele é o Deus do impossível. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. De Jesus precisamos mais, sempre mais. Meus irmãos, eu quero me ater aqui ao texto bíblico. Eu vou ser breve, não vou ser extensivo, e quero trazer uma palavra aqui de reflexão para todos nós, mediante aos dias em que nós vivemos. Sabemos que o mundo deu uma freada, né? Certamente muitos que estavam embalados na correria, atrás de quanto mais conquistar melhor, evidentemente hoje muitos se encontram parados, estão enclausurados, às vezes até por força de um decreto, não por vontade própria. E é essa situação hoje, a realidade hoje, a economia parada, com um sério risco, a qual devemos estar orando, meus irmãos, intercedendo a Deus para que melhor possa acontecer, não pior nas perspectivas de muitos, devido a tal situação como se encontra. Mas nós estamos aqui, cremos no sustento do Senhor, cremos na providência de Deus, cremos no Deus do impossível. É Ele que está no controle de tudo. A nossa vida está sustentada na mão do Senhor. Então, eu queria trazer aqui uma reflexão, ao qual Deus usa o apóstolo Paulo a falar a Timóteo acerca de alguns comportamentos em que alguns têm, até mesmo no seio evangélico, alguns comportamentos doutrinários estranhos, algumas manifestações de fé, de piedade estranha, a qual não revela o amor de Jesus, não revela a graça de Jesus, a qual Ele nos agraciou pelo seu maravilhoso amor. E por conta disso, Paulo exorta a Timóteo, mediante essa carta, adverte a Timóteo dos comportamentos adversos dessas pessoas, tanto dentro da casa de Deus, no convívio cristão, como também fora dele. E Paulo diz: se alguém ensina uma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, veja, Paulo faz um confronto de alguns ensinamentos doutrinários da época, e que se estende até os dias de hoje, acerca de alguns ensinamentos contraditórios, no mínimo contraditórios, com a sã doutrina ensinada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Paulo diz: se não estiver de conformidade com as palavras de Jesus e com a sua doutrina com base na piedade, Paulo diz que é para rejeitar tais ensinamentos, tais doutrinas. Se nós formos lembrar aqui, quais são as palavras de Jesus? Paulo está contextualizando com todos os ensinamentos que Jesus falava, com todos os ensinamentos de prática de vida que nós deveríamos viver, que na época
deveria se viver e muito mais agora. Paulo está fazendo um confronto. Nós temos um ponto de vista doutrinário com base nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na doutrina conforme a base da piedade de Jesus, e temos um contraponto. O contraponto é que Paulo diz que todos aqueles que não tiverem conformidade, que todo ensinamento e doutrina que não estiver de conforme a doutrina de Jesus e os ensinamentos das palavras de Jesus, ele diz, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem, aí vem, as relações que são provenientes desses ensinamentos que não é de acordo, que não é conforme os ensinamentos das palavras de Jesus e da sua doutrina piedosa. Ele diz que a consequência desses ensinamentos resultam em invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí Paulo definitivamente, categoricamente, afirmativamente, Paulo diz, desses apartai-vos. Nós temos ensinamentos polidos, nós temos sermões polidos, bonitos, lindos, de autoajuda, mas que quando vai fazer o contraponto, quando vai fazer o confronto com os ensinos das palavras de Jesus e com a sua doutrina de piedade, não bate, não passa no crivo, não consegue se sustentar, não tem solidez, não passa no critério dos ensinamentos de Jesus. É uma coisa de fachada, é uma coisa de interesse, é uma coisa momentânea, no calor da emoção e dos desejos pertinentes, o que lhe apraz. Mas a igreja de Jesus precisa ter ouvidos afinados, precisa ter sensibilidade da voz do Espírito para entender a voz de Deus falando com ela. Paulo diz que devemos ter discernimento de espírito, porque viria falsos mestres, falsos doutores, que viriam ensinando palavras semelhantes às de Jesus, doutrinas parecidíssimas com as de Jesus, recheadas com malefícios, ervas daninhas no meio, coisas que adoecem a alma do ser humano. Irmãos, Paulo diz em Corinto que o diabo ele aparece como ministro de luz, ele aparece como ministro de Deus, anjo de luz e ministros de Deus, como pastores de Deus. Então não é para se admirar que nós temos uma gama de preleitores neste mundo, que nós temos uma gama de ministros que parece ser um santo homem de Deus, mas estão lá em causa própria, estão lá por conveniência, homens que parecem que fazem até milagres, mas o que importa, o crivo da santidade não está no fato de fazer milagre, mas é no fato de dar fruto e bons frutos diante da presença de Deus. Portanto, o texto diz claramente que tais palavras, ensinamentos, doutrinas, se elas não passarem no crivo das palavras de Jesus, quais foram as palavras de Jesus? Desculpa.
quais foram, eu precisaria um pouco de água se possível, quais foram as palavras de Jesus? Jesus trouxe palavras de ordem, Jesus trouxe palavras de amor. Por que não dizer que a base das palavras de Jesus era o amor, a piedade? E Paulo fala aqui, claramente, que tinha que passar pelo crivo das palavras de Jesus e da doutrina da piedade de Jesus. Logo nós vamos observar, as palavras de Jesus, ele ensinava perdão. Obrigado, meu Deus. Perdão. Ele ensinava para que nós fôssemos exemplos desse mundo, luz deste mundo e sal dessa terra. Mas tem alguns por aí que vivem, ensinam, mas vivem outra coisa. Certamente, nós temos que ter cuidado nesta última hora, para não sermos enganados com palavras polidas, bonitas, cheias de sapiência, palavras e retóricas lindas, e até com argumentos bíblicos, porque quando os oponentes de Moisés se opuseram a ele e se levantaram contra ele, falaram palavras em defesa do povo, palavras bonitas, que se olhasse assim, eles estavam certos, mas a intenção era má, mas o intuito era mau. Assim nós podemos viver nesta última hora, pessoas que falam palavras misturadas, palavras boas, bonitas, parecendo ser de Deus, mas o intuito é outro, o objetivo é outro. E a igreja não pode se enganar. Nós estamos aqui passageiramente, nós temos um céu para conquistar e chegar, e nós temos uma vida a percorrer na presença de Deus. E não podemos ser enganados, meus irmãos. Nunca se pregou nesta última hora uma vida tão benéfica aqui na terra. E parece que crente não era para ter tribulação, com tantas mensagens de bênção, vitórias e sucessos aqui nessa terra. Mas tem que olhar para as palavras de Jesus. Paulo diz aqui, se elas não baterem no crivo das palavras de Jesus, são reprováveis. Aparte-se desses. Quantos eu já vi pregando e dizendo, ensinando, que quem é filho de rei é príncipe, e que quem é príncipe tem que viver do bom e do melhor dessa terra. Se ele não está vivendo do bom e do melhor, não for próximo, não for rico, não adquirir bênçãos materiais, é porque ele está amaldiçoado. E quando passa no crivo dos ensinamentos da palavra de Deus, como é que fica? No versículo 8, Paulo diz, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Como é que fica diante dessa palavra? Como é que essa palavra se sustenta? Esses ensinamentos, essas doutrinas da prosperidade, que diz que se a pessoa não estiver sendo próspera, está amaldiçoada, está com alguma coisa ruim, alguma coisa errada. Como se sustenta diante desse ensinamento? Como se sustenta do ensinamento de Jesus, a qual ele mandou ser manso, ser simples, ser humilde, mandou e nos ensinou para que nós fôssemos de uma natureza peculiar, uma pomba de simplicidade, de humildade. Eu não sou contra a prosperidade, não estou fazendo apologia contra, certamente a pessoa ser um crente, ser próspero, ser abençoado, não, isso está no propósito de Deus. O que nós devemos entender é que se temos as coisas, glória a Deus por isso. Paulo disse, quem tem é como se não tivesse, não é para amar essas coisas, mas quem não tem é para dar glória a Deus e graças a Deus, porque em tudo deve dar graças a Deus. Devemos ser contentes. A nossa alegria não está no que possuímos, a nossa alegria não está nas conquistas terrenas, porque isso todo pode faltar.
Agora mesmo está faltando na vida de muita gente. Tem muita gente que era só alegria, agora é só tristeza. Tem muita gente que era uma felicidade só, vivia de churrasco em churrasco, de festa em festa, agora está vivendo em depressão. Porque a sua alegria era nas coisas momentâneas. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem a alegria do céu, ela não se mistura com as coisas desta vida. Quem tem a alegria do céu, ele vive alegre, porque a alegria dele é Jesus da sua vida. E com que base nós podemos falar isso em Filipenses? Paulo vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Meus irmãos, Paulo, quando estava mandando os irmãos se alegrar no Senhor, ele estava dentro de uma cadeia, ele estava no lugar fético, ele estava no lugar ruim, estava preso. Contudo, ele mandando os irmãos se alegrarem, porque a nossa alegria, ela não é objeto, ela não é coisa. A nossa alegria, ela é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Aleluia. E quem tem Jesus como a sua alegria nunca falha, nunca falta, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Ou quem crê que Jesus está aqui conosco nesse dia, já sentimos a presença dele. Todos os dias ele promete, até o fim. Todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos alegria permanente. Se Jesus está conosco, temos alegria permanente. Logo, Paulo diz que esses que ensinam, que esses que se justificam em ensinamentos, em argumentos, que não é de acordo com os ensinamentos das palavras de Jesus, e não é segundo a doutrina piedosa dele. Paulo diz que é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas, palavras das quais nascem. Por isso você vê pessoas invejosas, contenciosas, pessoas que vivem sob uma vida de contenda, perjúrios, amargosas, às vezes até dentro do convívio cristão, às vezes até dentro, misturado no meio da igreja de Cristo. Quem está vivendo as palavras e os ensinamentos de Jesus, não vive amargurosamente, não vive frustrado, não vive oprimido, não vive deprimido, não vive certamente angustiado. Quem vive segundo os ensinamentos e a doutrina de Cristo, vive alegre na presença dEle, porque ele sabe que a sua vida aqui é momentânea, vai passar, uma hora vai passar. Todos nós aqui que estamos aqui nesse momento, os irmãos que acompanham nas redes sociais, daqui a 80 anos, desses que estão aqui, ninguém está mais aqui na terra, ninguém está mais aqui. Então vai passar sim. Mas quem tem Jesus não passa, porque ele diz: passa o céu e a terra, mas a minha palavra permanece. E quem está agarrado na palavra dele, permanece também com ele. Logo, meus irmãos, esses que vivem sob o efeito desses maus ensinamentos, são pessoas que vivem sempre com inveja de um e de outro. Verdadeiro cristão não vive invejando nada. Asaf queria até invejar,
chegou e disse assim: Senhor, como é que se dá? Nós somos teus servos, fiéis a ti, e estamos passando por escassez, prova, e eu vejo os ímpios aí que não tem nada a ver contigo, são blasfemos, são ruins, e estão prosperando, cheio de dinheiro, cheio de fazenda, cheio de tudo isso. Asaf foi reclamar isso lá no templo, e Deus fala com Asaf, e diz assim: Asaf, aí é o Deus deles, quando acabar, acabou tudo. E você, Asaf, a quem você tem? Se você tem Deus, Asaf, o Criador, você vai eternamente viver bem na minha presença, tem tudo. Você tem a vida eterna comigo, tem uma eternidade para desfrutar comigo. Irmãos, certamente nós não podemos deixar ser tentado com as coisas que fazem brilhar os olhos. Paulo disse assim: não atente para aquilo que se vê, atente para as coisas que não se enxergam, que são coisas espirituais. Nós não podemos estar focados nas coisas materiais, temos que estar focados nas coisas espirituais que são do cima, porque quem ressuscitou com Cristo olha para cima. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Logo, você não vai ver, de hipótese nenhuma, quem vive segundo os ensinamentos de Cristo, as palavras de Cristo e a sua doutrina piedosa, não vai haver blasfemando, mas pelo contrário, como diz Paulo, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Você vai ver essa pessoa alegre, né? Graças a Deus. Pode estar passando uma luta ferrinha, pode estar passando uma escassez, uma prova, mas ele está cantando, louvando, adorando, bendizendo, glorificando, porque ele sabe, como Jó disse: o meu Redentor vive. Oh, glória! Eu creio na presença dele aqui nessa noite, eu creio na mão dele aqui nessa noite. Se agarre com ele, assegure-se dele, porque tudo pode se abalar, mas quem está seguro com ele vence. Logo, meus irmãos, nunca se verá tais que recebem os ensinamentos e as doutrinas piedosas de Jesus com ruim suspeita, pessoas maliciosas, pessoas que vivem julgando mal, porque ele recebeu o ensinamento de Jesus: não julgueis para que não seja julgado. Ele não vai ser uma pessoa amargurosa, cheia de... Por quê? Ele recebeu os ensinamentos de Jesus. Um rio de água viva flui do seu interior para a eternidade. O Espírito de Deus habita nele. Ele não vai ter também, estou fazendo um contraponto aqui do que Paulo disse, que aqueles que não vivem segundo os ensinamentos de Cristo e a sua doutrina piedosa, vivem invejosos, de vida de inveja, vivem por porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos. É o que mais nós vemos neste mundo. Agora mesmo o Brasil passa por uma séria sequela de corrupção, de homens corruptos, que vivem contendendo o tempo todo, confrontando com aqueles que querem aplacar o bem e a justiça. É um pé de guerra terrível. Mas a igreja de Jesus está livre disso, está guardado disso, porque vive os ensinamentos e a doutrina de Cristo. Nós aprendemos com Jesus a ser fiel, a ser santo, a ser reto, em meio à corrupção, em meio à maldade, em meio a tanta usura, tanta blasfêmia, em meio a todo esse mar de lama que existe. A igreja segue firme nos ensinamentos e na doutrina de Cristo, a doutrina piedosa. Para o mundo que não tem Cristo, é um absurdo ser fiel, é de se admirar ser justo, retornar o troco que foi passado errado a mais.
Para eles isso é estranho. Para ele é estranho você consertar o erro de alguém que você teria vantagem, mas não quis porque não é seu. Para eles isso é estranho. Mas para quem vive com Jesus, não, isso é comum. Isso é a coisa mais comum e certa que tem. Então nós recebemos os ensinamentos e as doutrinas piedosas. Irmãos, quando Paulo fala da doutrina se não passar na doutrina piedosa de Jesus, ele diz: desse afastares. Se não passa nos ensinamentos das palavras de Jesus, ele diz: desse afaste. Por que Paulo está mandando se afastar? Sabe por quê? Porque há um ditado aí fora que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Já o texto bíblico, para justificar, é o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo fala. Então nós não temos que misturar e viver perto de tais pessoas, porque quem anda com quem xinga muito, uma hora ele está xingando. Quem anda com quem mente muito, uma hora ele está mentindo. Quem anda com quem ele faz falcatruas, uma hora ele está fazendo também. Essa é a realidade. Que comunhão tem as trevas com a luz? Quem é luz tem os seus ensinamentos de Cristo, das palavras de Cristo, e a doutrina piedosa do Senhor. Não vai se afastar do alvo, não vai deixar de ser fiel, não vai deixar de ser santo. Aconteça o que acontecer, vai permanecer fiel diante da palavra de Deus, diante desse mundo. Em continuidade, Paulo, enumerando os tais, ele diz: aqueles que vivem em confronto com os ensinamentos e a sã doutrina piedosa de Jesus, eles dizem que são privados, eles são privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Isso aqui é interessante, porque eles usam a piedade para se aproveitar, para ter algum ganho. Pessoas que vivem fazendo agora nessa pandemia aí, atos na internet de piedade, é um piedoso, um santo piedoso, mas é para melhorar melhorar a sua imagem, é para ter retorno em alguma coisa. Ele está fazendo aquilo não é por um ato puro de piedade, mas é por certamente um benefício próprio, por um interesse próprio, querendo tirar proveito da situação. Jesus disse que os verdadeiros piedosos dá com a mão e esconde a outra. Se der a mão direita, esconde a esquerda. O que é que Jesus disse? Não é para fazer alarde, não é para ir para as redes sociais dizendo que está fazendo ação, que está fazendo isso e aquilo. Por isso sou contra. Até da igreja ficar apostando, irmãos, ficar apostando em rede: estou fazendo, nós estamos fazendo, aqui, uma caridade, indo nos bairros tal. Não é para fazer alarde. Jesus não quer que faça propaganda, Jesus não quer que se tire proveito disso. Ele diz que é para fazer em oculto, e o Pai recompensará por isso. É por isso que Jesus diz que quem tais faz, quem tem esse tipo de comportamento, ali já é o seu galardão. Mas aquele que quer ganhar galardão no céu, ele tem que fazer em oculto. Ele tem que fazer não para ele aparecer, mas é para o nome de Jesus ser glorificado. É para Jesus se alegrar com a nossa atitude de piedade. E Paulo diz aqui: cuidado, que esses tiram proveito da piedade. Eles se beneficiam por fazer o ato de piedade. Eles estão querendo retorno em cima disso. Há muitos políticos que dizem: distribuímos tantas toneladas de alimento. Está tirando proveito disso. Ele está visando a campanha, o retorno lá na frente. Mas quem pratica a piedade de verdade, ele faz por amor, às escondidas, sem manifestar, por amor a Jesus, o amor de Deus manifestado nele. Por isso Paulo disse claramente: cuidado. Ele disse:
cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparte-se dos tais, fuja deles, porque são pessoas com más intenções, são pessoas egoístas, são pessoas blasfêmias, ruins, suspeitas, são pessoas corruptas. É o texto que diz, não é eu não. Mas ele diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí Paulo faz o contratempo, o contraponto. Paulo diz aqui, mas aqueles que praticam a piedade, como deve ser, é ganho, porque é Deus que vai recompensar ele, é Deus que vai lhe abençoar por isso. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é lá em Atos capítulo 10. Faço questão até de ler. Atos capítulo 10, nós vamos ver um exemplo clássico. Centurião Cornélio não era nem cristão declarado. A Bíblia dizia: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Olha, piedoso. Olha as características: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo. Não era só quando tinha interesse em alguma coisa, não, era de contínuo. Isso é prática de vida. Quem tem a verdadeira piedade, ele faz até morrer. Ele faz isso no dia a dia. Não é com interesse de campanha, não é com interesse de ter algum benefício, algum retorno, não é com interesse visando tirar proveito disso, mas ele faz isso por amor, por piedade que tem no seu coração, dado por Deus. Faz de contínuo, e diz que orava a Deus, de contínuo ele orava a Deus. Meus irmãos, embora o texto diga aí de contínua oração, está mais atrelado à oração, mas é uma realidade. Ele faz isso na prática do dia a dia, até Jesus lhe tirar daqui da terra. Ele faz isso. Mas eu quero vos chamar a atenção: Cornélio era um homem piedoso, e Deus se agradou disso. Mas não era só a piedade de Cornélio, porque vale ressaltar aqui que alguém pensa que vai ser salvo só por causa da piedade, só porque pratica a piedade, a caridade. Porque a pessoa piedosa e caridosa pensa que vai ser salvo por isso, e não é. A Bíblia diz em Efésios que ninguém é salvo pelas obras, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Diz: a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas veja que o crente pratica a piedade e a caridade não é para ser salvo, mas ele pratica porque é salvo. É diferente. Tem pessoas que pensam que se começar a fazer o bem, ele tem uns pontos lá no céu, e aí na última hora Deus vai salvar ele. Não é assim que funciona. Cornélio, ele tinha uma prática de oração diária, ele jejuava todos os dias, ele tinha sede de Deus, ele tinha sede de salvação. Então foi um conjunto, não foi uma coisa isolada, como alguns pensam. Há muitos que pensam que só por fazer caridade e bondade vai ser salvo, e a salvação vem pelo arrependimento dos seus pecados, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador, e desejando ser santo como Ele é santo, e vivendo na prática do dia a dia a caridade, a piedade, o amor, vivendo o perdão, vivendo os ensinamentos das palavras de Jesus e da sua doutrina piedosa. Interessante que a Bíblia fala aqui, Paulo fala nesse texto, a doutrina de piedade de Jesus. Essa doutrina de piedade é porque havia uma compaixão no coração de Jesus, como ainda há. Havia, quando ele estava aqui na terra, uma compaixão forte, uma piedade sem tamanho pelas almas dos homens.
lhe rejeitavam e ele chorava para que eles pudessem lhe aceitarem. Lhe escorraçavam, mas ele se aproximava para tentar esclarecer a verdade. Jesus, ele não só ensinou, ele viveu na prática. E é isso que Deus espera de nós, que nós não venhamos viver de teorias, de ensinamentos, somente vivermos com base em palavras, um evangelho de palavras, mas o evangelho ele é prática, tem que ser prática, tem que viver o que Jesus viveu, tem que pisar nas pisadas de Jesus, tem que viver uma vida de piedade, de amor, uma vida de perdão, de longanimidade, uma vida de santidade, de retidão, uma vida de justiça, uma vida que deseja a salvação dos pobres, das pobres almas dos homens, uma vida realmente denotada ao sacrifício em obediência a Deus, mediante as recusas das coisas deste mundo, o estilo de vida deste mundo. É por isso que João registrou dizendo: aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Jesus foi claro: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Paulo, através de João, ele diz: porque o que há no mundo, a consciência da carne, a soberba da vida, a consciência dos olhos, e certamente o mundo passa, mas quem é de Deus vive na contramão dos ensinamentos mundanos, vive na santidade, nas pisadas do Mestre, levando a sua cruz, como ele mesmo falou. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É palavras de Jesus. E Paulo está dizendo aqui: se qualquer doutrina, qualquer ensinamento não passa no crivo dos ensinamentos das palavras de Jesus e da doutrina de piedade de Jesus, é para rejeitar. É para rejeitar. Tem que ter como padrão os ensinamentos das palavras de Jesus, a sã doutrina de Jesus. E para concluirmos, nós vamos ver, Paulo continua dizendo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Só tem uma coisa que compensa investirmos pesado neste mundo: é obedecermos os ensinamentos de Jesus, praticando o amor para com o próximo, vivendo não só para si no seu mundo próprio, no seu mundo fechado, mas transmitindo o amor de Deus para todas as pessoas, praticando uma vida de piedade e amor, de gratidão a Deus, de retidão, de santidade. É isso que o conjunto dos ensinamentos contido aqui nesse texto fala: vivermos segundo os ensinamentos das palavras de Jesus e segundo a sua doutrina piedosa. Não tem como fugirmos desta realidade. Finalizo nas próprias palavras de Jesus, a que disse, no tangente aos cumprimentos dessa palavra: a quem eu vou comparar o homem sábio? Ao homem prudente, quem eu vou comparar? Eu vou comparar igual aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e ela permaneceu firme. Ele disse: assim são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Oh, aleluia! Não basta ouvir as palavras de Jesus, não basta por fins de aliviar sua consciência, ler alguns trechos, alguns capítulos da Bíblia, alguns livros da Bíblia. Não basta. Não basta você praticar somente a sua religiosidade. Não basta. Não basta você simplesmente trazer como modelo a sua religiosidade. Não. É preciso nós vivermos os ensinamentos das palavras de Jesus e a sua doutrina de piedade. Isto é o que nos importa, porque certamente Salomão já escreveu dizendo: debaixo do céu
eu só vi uma coisa: que o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que Deus em Cristo os abençoe e que continuamos seguindo firmemente os ensinamentos das palavras de Jesus e da sua doutrina piedosa. Que nós possamos a cada dia melhorarmos a nossa comunhão com Ele, estarmos certos que breve a trombeta vai tocar, e aqueles que praticam as suas palavras serão os primeiros a receberem o chamado, e certamente vão ser transformados e encontrar com aqueles que já morreram nos ares com o Senhor eternamente. Que Deus em Cristo abençoe o seu coração. Que Deus em Cristo abençoe mais e mais a sua vida. Que Deus em Cristo possa a cada dia nos ajudar e possamos praticar este evangelho. Não ser ouvido esquecido como diz Tiago, mas sermos praticantes do evangelho de Jesus. Aonde você estiver nos assistindo, acompanhando, neste momento, nós queremos fazer uma oração, pedindo a Deus pela sua vida, rogando a Deus por todos os irmãos. Diante dessa circunstância, não largue a sua cruz, não deixe de obedecer os ensinamentos de Jesus, não deixe de praticar as doutrinas de Jesus. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, meus irmãos. Pai santo e eterno, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Eu oro agora pelos teus servos, pela tua igreja. Eu oro agora por todos os teus filhos, aqueles que receberam de bom grado essa palavra. Pai, ajude-nos a praticar o teu evangelho, a viver as tuas palavras, a trazer a realidade do dia a dia, a viver na prática, praticando a piedade e o amor, praticando a sã doutrina, os ensinamentos do meu Senhor. Que nós não possamos, ó Deus, ceder em nenhum momento aos ensinamentos terríveis, maléficos, que têm surgido nas redes sociais, falsos mestres, palavras de autoajuda que vai, Senhor, de contra os princípios da tua palavra, da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Mas que a tua igreja a cada dia esteja vacinada, protegida pela tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, meu amado Deus. Conserve o teu povo, conserve-nos na tua presença, pelo amor que há em Jesus. Nós te pedimos, cure agora, liberte agora, visite agora o lar desta vida, visite agora, meu Deus, o mais recôndito, nas necessidades de cada um. Livra de toda seta, de todo laço, livra de toda armadilha, de toda obra má, e que nós possamos continuar fielmente na tua palavra. Ó doce Espírito Santo, ó amado Jesus, amado da minha alma, Deus da minha vida, a ti nós clamamos por força, por alegria, por gozo, por contentamento, por prazer em estar na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já vou encerrar dando a bênção apostólica, só avisando. Quinta nós teremos aqui o trabalho de oração, teremos aqui o trabalho do pastor Sebastião, e domingo estaremos aqui pela manhã, escola bíblica dominical. Venha à escola com todos os cuidados, todos os critérios. Não deixe de vir, não tenha medo, meus irmãos, não tenha medo, não tem mais. É Deus que nos guarda. Venha. Se você não pega o vírus lá no mercado, aqui na igreja você não vai pegar também não. Pode ter certeza disso. Então venha adorar a Deus, não fique com medo. E nós estaremos aqui domingo, que é o dia que nós abrimos as portas. Teremos aqui a grande escola bíblica dominical. E teremos à noite o grande culto às 19 horas. Que Deus em Cristo abençoe. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Todos digam amém.
A Debe há 60 anos. A vitória é nossa. Que Deus em Cristo abençoe a todos.